Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Quanta luz nesse ambiente. Quantos espíritos bondosos nos ajudaram para que chegássemos até aqui. Quantas inspirações, quantos desejos, quantos corações aflitos, quanta saudade no peito, quanta dor, quanto sofrimento. Nos distanciarmos de alguém que nos é muito caro, de alguém que nos é muito querido. É uma dor profunda, é uma dor na alma, é uma dor que o tempo parece não existir. E essa dor acompanha a muitas criaturas, não somente a nós aqui presentes. Mas imagine você ter um grande amigo e esse amigo desencarna, ou seja, parte para o plano espiritual, para o mundo espiritual, e ele dá notícias, e ele surge, ele aparece para diversas pessoas, menos para você. Assim foi o sofrimento de Simão Pedro. Simão era muito amigo de Jesus, mas ele sofria, ele estava passando por uma tristeza, porque ele queria ter notícias do amigo e ele gostaria que o amigo também se aproximasse dele, dando notícias. Então ele tomava conhecimento de que Jesus surgiu na estrada de Emaús. Jesus surgiu para diversas outras pessoas, mas para ele não. Certo dia, ele vai até a casa de Marta e Maria, e lá ele chega e faz a queixa dele. Estava assim, o coração dele estava preso com essas emoções de tristeza, porque a emoção de tristeza abala com a gente. E ele se queixou e disse, né? Se queixando e assim, meio agradecido com Jesus, porque Jesus não dava notícias para ele, não aparecia, porque ele queria que Jesus aparecesse para ele. Porque ele só ouvia falar, vi Jesus não sei aonde, Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu ali, mas para ele nada. E aí, uma das irmãs chega para ele e diz, olha, tu és muito bem-vindo aqui à nossa casa. Tu podes vir o dia, quando tu quiseres. Mas só não vou aceitar que você aqui fale de Jesus, do nosso amigo Jesus. Ainda bem que ela, né? Amigo, né? Defendeu Jesus ali naquele momento. E nisso, ela convida ele para participar do culto do Evangelho no lar. Sabe aquele dia na semana em que a gente dedica alguns minutos para convidar Jesus para o nosso lar? É isso que o culto do Evangelho, ou estudo do Evangelho no lar, faz. A gente convida Jesus para que ele pernoite em nossa casa. E nisso, foi feita a reunião, houve a prece, e eis que em um determinado momento,
começou a sentir no ar daquele ambiente um perfume de rosas. O ambiente começou a ficar perfumado. E eles perceberam esse perfume no ar. E eis que era Jesus visitando aquele lar. Veja. Se Marta não houvesse dado vazão àquelas queixas, tinha saído da sintonia, né? Ela tinha entrado numa sintonia de queixa, de revolta, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Mas ela não permitiu que esse fluido pairasse ali ou ficasse ali. Quando ela cortou a conversa e pediu para que ele não falasse, então ela já estava ali preparando aquele ambiente, porque através das nossas vibrações, através do nosso pensamento, nós podemos atrair ou repelir os bons espíritos. E nisso Jesus surge e passa a mensagem para Pedro. A partir daquele dia em diante, através daquela comunicação, daquele consolo, porque é isso que os espíritos trazem para nós, consolo. A verdade de mostrar para nós de que não estão mortos, gente. Continuam vivos. Nós permanecemos vivos do outro lado do mundo. No outro plano, ninguém morre. Apenas um corpinho de carne. Que o espírito se reveste de outro mais bonito, de outro mais saudável, para novas experiências aqui. E a partir daquele momento, Simão sai dali com outra sensação dentro de si, de alegria, de paz, de contentamento, de amor. A partir daquele momento ele começa a trabalhar com muito mais devoção, porque é isso que os espíritos trazem para nós, de que nós precisamos nos modificar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos melhorar. Não é à toa que os espíritos vêm trazer mensagens para nós, para nos ajudar, para nos trazer demonstrações de afeto, de carinho, de amor, para nos sustentar nessa trajetória que às vezes se parecem tão difíceis. Tão difíceis. Mas os espíritos estão pacientemente nos ajudando, nos instruindo. E Simão continua a sua jornada, a sua trajetória. E eis que um determinado dia ele foi preso. E ele já estava na faixa, já estava na faixa dos 80 anos, seus cabelos completamente já brancos. E ele foi levado para a prisão. Porque todos aqueles que seguiam o Cristo, que seguiam o Nazareno, eram perseguidos. E ele sofreu. Quando foi condenado para a execução da pena de morte, será que nesse momento os espíritos, será que Jesus o abandonou? De forma alguma. Porque nos momentos de dor, nos momentos de maior dificuldade, quando a gente não consegue mais nem caminhar, eles nos pegam nos braços e nos carregam. E Simão foi conduzido da cela para o momento da execução. Estava no lado de fora um grupo, uma quantidade de pessoas orando, entoando cânticos, o ajudando
tinha que ser cumprida. E ele tinha sido condenado. Foi levado para o sacrifício. E durante toda a trajetória, ele sofreu diversos tipos de violência. Não só violência física, como empurrões, mas também algumas violências que nós não gostaríamos de ouvir. Porque tem a violência pela palavra. E ele foi crucificado também. Só que de cabeça para baixo. Mesmo ele estando com seus 80 anos, ele ainda tinha uma resistência física, uma vitalidade ainda muito grande. E o chefe da patrulha, o Aniceto Sertório, ficava irritadíssimo, estava irritado, primeiro, porque ele era totalmente contra os cristãos. E segundo, com aquelas pessoas que acompanhavam, com aqueles vozerios, com as preces, ele não aceitava aquilo ali. Ele dizia impropérios. E se passaram alguns dias e ele não morria. Estava lá. E o Sertório, muito irritado, muito nervoso, chegou e disse: ah, velho, eu vou te ajudar. E pegou uma tora de madeira e bateu fortemente na sua cabeça. E através desse golpe, levou Simão Pedro ao seu desencarne. Nisso, Simão desperta, se vê no plano espiritual imediatamente após o seu desencarne. Ele olha para frente e vê uma grande luz que vem ao seu encontro, que era justamente o seu amigo de todas as horas, Jesus. Jesus veio recebê-lo e ele, quando divisa Jesus, ele vai se ajoelhar e Jesus sustenta-o. E o conduz para um dos hospitais espirituais, para ele receber ajuda e para ele se refazer. E Jesus ficava ao lado do leito dele, velando por ele, ajudando no seu refazimento. E ele foi recobrando cada vez mais a sua saúde espiritual, se desvinculando de tudo aquilo que ele passou aqui na terra, até que chega um determinado dia, ele já estava bem recuperado, mas ele gostando muito da companhia de Jesus ao seu lado. Jesus chega para ele e diz: Simão, olha, eu vou precisar me ausentar um pouco, porque eu vejo que você já está recuperado, né? Não precisa tanto da minha companhia aqui. E ele disse: ah, não. Aí ele fez corpo mole. Não, eu não estou tão recuperado assim, não. Não vá, não. Eu vou te perder de novo. Ele disse: não, você não vai me perder. E Jesus convida ele para chegar até a janela e diz: Simão, olha aqui o firmamento. Olha aqui comigo. Simão, tu estás vendo aquela luzinha lá no fundo? Simão acurou a vista e disse: estou vendo, Jesus. Pois bem, Simão, ali é o planeta Terra. Simão, enquanto houver uma lágrima, enquanto houver um ranger de dentes, de lá eu não me afastarei. Então, Simão, eu preciso retornar. E Simão disse: mestre, posso ir contigo? E ele disse: sim, tu podes me acompanhar. E ele imediatamente vai com Jesus, se aproxima do planeta, se aproxima cada vez mais
chegando na Via Ápia em Roma, ele começa a ouvir um vozerio. E ele diz: Jesus, o que é que está acontecendo? Era justamente a época do Natal. Os cristãos estavam reunidos, né, no cemitério, porque eles se reuniam lá, e estavam com cânticos e louvores, sentindo muita saudade do Mestre, fazendo orações. E vai adentrando aquela multidão, e Jesus disse: Simão, escuta, observa. E ali ele consegue observar um homem que estava no meio daquela multidão. E aquele homem trazia nos seus braços o seu pequenino filho, que estava se ultimando à beira da morte, com a febre muito alta, estava convulsionando. E ele olhava para o alto, aquele homem com aquela criança, e ele dizia: Simão, Simão, se tu consegues me ouvir, Simão, em nome do meu filho, eu te rogo, Simão, ajuda-me por caridade. E Simão, quando observa, era quem? O Aniceto Sertório. Aquele homem que deu-lhe a pancada na cabeça. Aquele guarda cruel, o chefe da guarda cruel. E naquele momento, Simão se aproxima daquele pai, estende as mãos sobre a criança e faz uma rogativa. É o que nós chamamos do passe espiritual. E ali, a criança é envolvida por aqueles eflúvios de amor, o desejo de ajudar, o desejo da cura. E a criança sai daquela situação de convulsão, arregala os olhos, olha para o pai, para o Aniceto. E o Aniceto percebe a transformação daquele ser. Percebe que foi ouvida a sua prece e que foi ajudado naquele momento. E ele, percebendo e sentindo a presença de Simão e dos espíritos bondosos ali naquele momento, ele olha para o alto e diz: paz na terra e boa vontade para com todos os homens. É isso que o amor é capaz de fazer: transformar o coração mais empedernido, o coração mais duro. É o amor, é o medo muitas vezes até de perder aquele ser amado, como o Aniceto teve, de se juntar aos cristãos e rogar, não por ele, mas por aquela criança que estava sofrendo e perto de desencarnar. Então a fé, o desejo de ajudar, foi com que moveu aquela criatura. Maria, a nossa mãe espiritual, a mãe de todos nós, a mãe de Jesus, no seu momento de desencarne, lá em Éfeso, Jesus a visita e ela entra em coma antes do desencarne, passa alguns dias em coma. E no momento que ela iam desligar-se, no momento da morte, né, que aconteceu o fenômeno da morte, a legião de espíritos estava ali, de benfeitores, assistindo-a naquele momento e ajudando-a, porque é assim que acontece nos desencarnes. Nós somos ajudados. Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso para com todos os seus filhos. Não privilegia ninguém. E ela, naquele momento, roga. E um dos benfeitores diz para ela: Maria, nós estamos aqui para te conduzir e te ajudar. E ela diz: antes que eu parta, eu gostaria
gostaria de fazer um único pedido. Pois não, Maria, pode fazer? E ela disse: eu gostaria de retornar, de voltar e visitar aqueles nossos irmãos que estão presos por amor ao meu filho. E a legião de espíritos sai acompanhando o espírito de Maria por Roma, e ela passa por todos os lugares por onde o seu filho passou, chegando no calabouço, naquela prisão. E ali naquele momento ela viu os cristãos que daqui a poucos minutos iam ser executados. Naquela arena onde se levavam os cristãos e se soltavam os animais, os leões. Então a morte se dava ali na arena, com todos ali assistindo, lá no Coliseu. E nisso ela se aproxima de uma das mulheres que ali se encontrava naquela cela, e a mulher estava próxima de uma janela, olhando para o firmamento, sentindo um pouco de tristeza, porque ela sabia que iria desencarnar, mas a tristeza era mais pela saudade daqueles que ela iria deixar. E nisso Maria chega para ela e diz: canta, minha filha, canta. E ela começa a cantar, porque a música tem esse poder de nos ajudar, não é? Veja quantos momentos de paz a gente viveu aqui agora, não é? Nesse momento que a gente estava ouvindo a canção, que a gente estava se transportando, o nosso pensamento não estava pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, porque é um bálsamo sobre a nossa alma. E nisso os cristãos iam para a execução cantando, e as pessoas não conseguiam entender como é que os cristãos iam para a morte, para o berço da morte, cantando. É isso que nós temos que fazer: acreditar em Deus, acreditar no amor dele para com todos nós. Deus sabe de cada um da gente, de cada um, de todas as nossas necessidades. E Jesus, que é o nosso amigo, irmão de todas as horas, nos ama muito, muito mesmo. Não nos esqueçamos disso. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa derramar sobre todos nós os seus eflúvios de paz e de tranquilidade. Que os espíritos que se comunicarem, que conseguirem nesse momento trazer a comunicação para os seus muito amados, seus familiares, seus amigos, que possamos, Senhor, encontrar muita força para a nossa renovação, para a nossa transformação. Que Deus nos abençoe, que continuemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.